Vamos iniciar então mais um vídeo do nosso projeto que se intitula como Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. O capítulo número 15 do Evangelho de Mateus, ele vem com 3 assuntos, e são eles: Jesus e a tradição judaica, uma mulher cananeia demonstra fé, a segunda multiplicação dos pães. Então, antes de nós iniciarmos o capítulo 15, você já deve ter em mãos a sua folha para ir anotando tudo aquilo que Deus vai nos revelar nesta leitura da Palavra de Deus. Tenho certeza que essa leitura tem sido edificante na sua vida, assim como tem sido na minha. Cada vez que leio a Bíblia, nos traz novos ensinamentos, novas revelações. E eu quero passar isso para você também ter essa experiência com a Palavra de Deus. Então está aqui ao meu lado o QR Code, o exemplo da folha está aqui do outro lado, para você ir anotando tudo aquilo que Deus vai nos falar, e depois você pode encadernar essas folhas e ter o seu livro de estudo do Evangelho de Mateus. Sempre que você tiver uma dúvida, recorra a ele, porque o Espírito Santo vai te lembrar e vai te mostrar coisas novas cada vez que você acessar esse conhecimento. Também peço a você que tem acompanhado os nossos vídeos de leitura da palavra, que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Ministério Verchurch, e que você possa ativar as notificações para que todas as vezes que nós entrarmos nas redes sociais, você possa ser avisado, estar acompanhando os nossos cultos, quinta, domingo, e também cada vez que nós postarmos aqui a leitura da Palavra de Deus. Ative as notificações, já deixe o seu like no nosso canal, já deixe um sinal que você está gostando dessa leitura da palavra, e nós estaremos aqui toda semana gravando vídeos para que você venha realmente ler e entender a Palavra de Deus. Então hoje nós vamos para o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E o primeiro assunto, Jesus e a tradição judaica. Está do versículo 1 até o versículo de número 20. Vamos à leitura então, caneta e papel na mão, e você agora comece a anotar tudo aquilo que Deus vai falar. Vamos para a leitura do primeiro assunto do Evangelho de Mateus. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos,
os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna-o impuro. Então nós vemos nessa leitura do primeiro assunto que, mais uma vez, Jesus ele usa o termo hipócritas, porque essa foi sempre uma grande luta de Jesus no seu ministério. Lutar contra a hipocrisia, lutar contra o engano, contra a mentira, contra os religiosos, aqueles que falavam, mas não praticavam a lei do Senhor, aqueles que colocavam jugo pesado sobre o povo, mas da parte deles não havia nenhum comprometimento. Então Jesus continua a sua guerra contra os religiosos. E aqui, mais uma vez, ele é confrontado pelos fariseus, acusando os seus discípulos de transgredirem a lei ao não lavarem as mãos antes da refeição. E Jesus bate de frente sempre com uma resposta sábia, sempre confrontando esses religiosos, e ele diz: e vocês? E vocês que não têm obedecido à lei? Onde a lei manda cuidar de pai e mãe, honrar pai e mãe, e vocês, quando são inquiridos a esse respeito, vocês colocam a desculpa que o que poderiam fazer pelos pais já doaram para Deus e se isentam de cuidar do pai e da mãe. Então, para vocês, Jesus disse, essa regra não se aplica e vocês querem aplicar aos discípulos? E Jesus, ele fala também que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, se referindo ao lavar as mãos, à tradição, mas Jesus deixa bem claro que o que contamina o homem é aquilo que sai da boca do homem, é aquilo que sai da boca porque está no coração do homem. Porque, como ele mesmo disse, tudo aquilo que entra por um determinado tempo fica no corpo, mas depois sai naturalmente, é expelido do corpo. Mas aquilo que sai pela boca é aquilo que o coração está cheio. E o coração, queridos, ele não expele de qualquer maneira, a não ser por uma transformação, a não ser pela liberação de perdão, pela mudança de vida, mudança de pensamento, para que o coração venha expelir tudo aquilo que não presta. Então Jesus deixa bem claro que o que contamina o homem é o que está no coração, e do coração sai pela boca. Quantas vezes nós, antes de conhecermos a Cristo, tínhamos um coração impuro, tínhamos um coração cheio de mágoas, cheio de rancor, cheio de ódio, e muitas vezes, através de palavras, através de atitudes, nós ofendemos pessoas, nós praticamos aquilo que é abominável ao Senhor, aquilo, como disse o próprio Senhor aqui na frente, ele diz imoralidades, adultérios, homicídios, maus pensamentos, roubos, falso testemunho, calúnias, são coisas que nós praticávamos antes de conhecer a Cristo. Ou seja, nosso coração estava cheio dessas coisas, cheio dessas más intenções, e elas saíam pela nossa boca. Então Jesus diz que o que contamina o homem é o que está no coração do homem. Por isso precisamos, queridos, ser transformados. Precisamos de Jesus na nossa vida, precisamos do Espírito Santo na nossa vida, para que ele venha transformar o nosso coração, para que do nosso coração não saiam coisas que venham entristecer o nosso Deus, mas que possamos, através da nossa boca, através das nossas ações, palavras, venhamos glorificar o nome daquele que nos amou primeiro. Então Jesus combate a hipocrisia, dizendo para eles que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai pela boca de cada um. Então aqui Jesus ainda usa outro termo, dizendo eles, os fariseus, são cegos. E todo cego que guia um cego, ambos cairão num abismo, ambos cairão, tropeçarão. Então é necessário que nós venhamos ter uma mudança, uma transformação, porque essa transformação, ela vai abrir os nossos olhos, ela vai nos fazer enxergar a verdade, enxergar que realmente precisamos de uma mudança, e quando nós alcançamos a mudança, nós podemos ajudar as pessoas. Então Jesus termina esse primeiro assunto combatendo os fariseus, chamando-os de hipócritas e dizendo para eles essa grande verdade, que o que contamina o homem é o que sai e não o que entra pela boca.
Então, este é o primeiro assunto do capítulo 15, onde Jesus está ali novamente debatendo com os fariseus e sempre ensinando grandes verdades para nós. Vamos agora para o segundo assunto do Evangelho de Mateus, o qual nos fala de um exemplo de uma grande fé. Uma mulher cananeia demonstra fé. E esse segundo assunto, ele está do versículo 21 até o versículo 28. Vamos à leitura? Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Aqui, nesse assunto, vai nos revelar uma fé que, mais uma vez, chama a atenção de Jesus, uma fé que se destaca de muitas outras pessoas e que gera um resultado, uma fé que gera um milagre na vida daquele que a tem. Esta mulher cananeia, ela se aproxima de Jesus com uma necessidade, ela tem uma filha que está endemoniada, uma filha que está com problemas espirituais, uma filha que está passando por sérios problemas. E ela vem até Jesus com a esperança de nele encontrar a cura para a sua filha. Essa esperança ainda ela existe até hoje. Nós nos aproximamos de Jesus porque cremos que Jesus ele tem a solução para os nossos problemas, para os problemas de toda a humanidade. Por isso, nós devemos anunciar Jesus como o Salvador, Jesus como aquele que pode ajudar a humanidade. Quantas pessoas conhecemos que precisam conhecer essa verdade, que precisam ter esse conhecimento sobre Jesus Cristo. Assim como esta mulher, ela reconheceu em Jesus aquele que poderia ajudar a sua causa. Então ela exercita a fé e ela vai ao encontro de Jesus. E quando ela vê Jesus, ela começa a ir atrás dele, gritando, pedindo: Senhor, filho de Davi, me socorre, me ajuda. Semelhante ao Bartimeu que dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta mulher, ela vai dizendo aqui na palavra, que ela acompanha, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ela vem atrás de Jesus, pedindo socorro, pedindo ajuda. E Jesus, nesse momento, ele faz um teste com ela. Jesus quer saber até onde vai a fé dessa mulher, até onde ela confia que Jesus era aquele que poderia ajudá-la. Primeiramente, Jesus dá a ela o silêncio. Jesus não responde, não fala nada diante do seu clamor. Então, essa é a primeira prova que Jesus faz com ela, a prova do silêncio. A prova onde Jesus fica quieto, somente olhando a atitude dela. Muitas vezes, Jesus usa desta prova para comigo, para contigo. Ele usa o silêncio para provar a nossa fé, para ver até onde nós confiamos em Jesus. Ele dá o silêncio a ela, mas ela não se inquieta, ela não desiste, ela continua seguindo Jesus, ela continua clamando por Jesus. E os discípulos olham para ele e dizem: Mestre, despede essa mulher, ela não entendeu que o Senhor não vai curá-la, que o Senhor não quer fazer isso. Lembra de Bartimeu que as pessoas diziam: não incomoda o mestre, fica quieto, não fique gritando, não incomode. Queridos, sempre haverá pessoas que tentarão nos impedir de exercitar a nossa fé. Sempre teremos ao nosso redor
pessoas que já desistiram e querem que você também desista. Pessoas que já não creem mais e querem que nós também não creiamos mais no nosso milagre. Mas façamos como essa mulher, continuou gritando, continuou insistindo, indo atrás de Jesus, clamando a Ele pelo seu milagre. Então agora ela chega até Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, diante daquele silêncio que Jesus entregou a ela toma uma atitude. Ela se prostra diante de Jesus. Ela dobra o seu joelho, adora ao Senhor, reconhece a sua divindade, reconhece o seu poder, a sua soberania. Ela se prostra diante de Jesus e pede a Ele que Ele ajude, que Ele faça o milagre na vida da sua filha. Jesus, mais uma vez, Ele faz a prova com ela. Primeiro foi a prova do silêncio. Agora, Ele diz para essa mulher, mulher, eu não vim senão para os filhos de Israel. Eu não vim para vocês. Ele fala que não é bom tirar a comida do filho para dar para o cachorrinho. Mais uma vez, Jesus prova a fé dessa mulher. Jesus diz que não veio para ela, que o milagre que ele poderia fazer era para o seu povo e não para os gentios, não para aqueles que não pertenciam ao seu povo. Esperando uma atitude dela de fé, Jesus aguarda. E ela realmente demonstra a fé sobrenatural. Ela dá uma resposta que Jesus realmente fica alegre com essa resposta. Ela diz, sim, Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quando ela fala essa palavra, quando ela reconhece que realmente Jesus veio para os seus, mas a sua misericórdia era maior, Jesus olha e diz, mulher, que fé! Eu nunca vi uma fé como essa, uma fé extraordinária. Que nós possamos exercer essa fé, uma fé que venha mexer com Jesus, uma fé que supera todas as provas que Jesus coloca entre nós e o nosso milagre. Primeiro é a prova do silêncio. Ele faz silêncio, mas ela continua clamando. Depois, ele diz para ela que não veio para aquele povo, mas sim para o seu povo. Mas ela continua firme, declarando que realmente ela sabe disso, mas que o Senhor é misericordioso e pode ajudá-la. Então agora, Jesus, movido por essas palavras, Jesus vai dizer para ela, olha, mulher, grande é a sua fé. Queridos, que Jesus possa olhar para mim, para você e dizer, grande é a tua fé. Grande é a tua persistência em buscar o seu milagre. Não desista na primeira dificuldade, não desista no silêncio que venha do céu, não desista diante das pessoas que querem desanimar você, não desista por nada do seu milagre. Se o seu milagre ele tem peso na sua vida, lute por ele, busque por ele, clame por ele, não desista de buscar o seu milagre na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus diz para ela, mulher, grande é a tua fé e seja feita conforme você deseja. Olha, essa palavra é para você que está acompanhando esta leitura. Seja feita conforme a tua vontade. Tudo que você pediu será concedido. E diz o texto que naquele mesmo instante sua filha foi curada. Não houve um intervalo de tempo, não houve mais espera. No momento que Jesus disse para ela que seja feita a tua vontade, na mesma hora a filha dela foi curada. E eu quero profetizar na sua vida que você agora vai clamar a Deus, você vai clamar a Jesus, você vai colocar a sua fé em ação e Jesus, ele vai operar um milagre na sua vida. Quem sabe ainda agora, quem sabe hoje, nesse momento, você vai clamar a Deus, você vai apresentar a Deus a tua necessidade e o Senhor, ele vai restaurar a sua história. O Senhor vai fazer um milagre na sua vida. Então, antes de nós passarmos para o próximo assunto, eu quero convidar você agora a fazer uma oração. Você vai apresentar a Deus a tua necessidade e nós vamos crer que Ele vai atender a nossa necessidade. Vamos fazer uma oração agora? Pai amado, Deus poderoso, assim como o exemplo desta mulher,
que foi persistente na sua fé. Pai, nós invocamos agora o Teu nome, invocamos o Teu poder e nós colocamos diante de Ti as nossas necessidades. Cremos, ó Deus, que Tu és poderoso para realizar um milagre na nossa vida. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia deste irmão que está clamando nesse momento, que está colocando a sua dificuldade diante do Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer a obra necessária na vida dessa pessoa. Pai, não é diante do silêncio que nós vamos parar, não é diante, Pai, da rejeição das pessoas que nós vamos desistir. Nós cremos que o Senhor é poderoso e que o Senhor fará o nosso milagre. Assim nós determinamos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então que você creia nessa oração, que você venha exercitar a sua fé, crendo que Jesus ele vai fazer o milagre na sua vida. Não se incomode com aqueles que vão querer silenciar você, não dê ouvido a eles, aos incrédulos, àqueles que já desistiram, que você continue firme buscando o seu milagre, porque com certeza a nossa fé ela vai atrair Jesus e vai fazer com que ele realize o milagre. E assim como aquela mulher, ele vai dizer para nós, seja feita conforme a tua vontade. Que Deus te abençoe. Então, esse é o segundo assunto, onde falamos da fé desta mulher. Nós vamos agora para o terceiro assunto do Evangelho de Mateus, do capítulo 15, que fala da segunda multiplicação dos pães, que está do versículo 29 até o versículo 39. Vamos para a leitura? Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo, e louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar, neste lugar deserto, pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graça, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Aqui nós vemos a segunda multiplicação dos pães. E essa segunda multiplicação, ela me chama a atenção porque, semelhante à primeira, Jesus ele prega às multidões, e aqui diz que as multidões já estavam 3 dias caminhando com ele. Isso me mostra que quando estamos diante de Jesus, quando estamos saboreando a presença de Jesus, o tempo passa e nós nem percebemos o tempo que nós ficamos ao seu lado. Como é bom estarmos ao lado de Jesus, como é bom estarmos ouvindo a voz de Jesus. O tempo passa e nós não percebemos. Hoje, Jesus não está mais fisicamente conosco, mas hoje, quando nós paramos para ouvir a palavra, quando nós vamos até a casa de Deus para lá ouvir a palavra, é como se Jesus mesmo estivesse falando conosco. Por isso que o tempo passa e nós muitas vezes nem percebemos, porque é gratificante ouvir Jesus falar. Que você possa ter essa alegria
em ouvir Jesus falar, seja através de uma pregação, seja através de um culto, enfim, aonde você estiver ouvindo Jesus, que você venha realmente gostar desse momento, porque o tempo vai passar e nós não vamos perceber. Assim, agora, essa multidão, 3 dias ouvindo Jesus, ouvindo seus ensinamentos, Jesus olha para a multidão e diz: tenho compaixão deles, porque estão 3 dias comigo e já não têm mais o que comer. Creio que todos aqueles que trouxeram provisões terminaram, porque foram 3 dias ali parados ouvindo. Então, agora havia uma necessidade, havia a fome, havia pessoas que já não tinham mais alimento. E Jesus, tendo compaixão, disse para os seus discípulos: olha, não quero mandá-los embora sem antes dar a eles o que comer. Jesus testando a fé dos discípulos. E realmente eu creio que Jesus ele se decepciona com a resposta dos discípulos. Não era o que Jesus gostaria de ouvir da parte dos seus discípulos, pois quando Jesus diz que era para dar para comer, rapidamente ele se levanta e diz: mas como? Como faremos isso? Como arrumaremos comida para todo mundo? Lembra da primeira multiplicação, onde Jesus fala a mesma coisa e eles também dizem a mesma coisa? Como vamos dar de comer? O que daremos? Aonde compraremos? Então aqui os discípulos mostram que eles haviam se esquecido do que Jesus era capaz de fazer. Com essa resposta, com este questionamento do que dariam para aquela multidão, eles mostram que eles já não lembravam mais do milagre, do poder que Jesus exercera na primeira multiplicação. Quantas vezes nós esquecemos os milagres que Jesus já realizou na nossa vida? Quantas vezes passamos por lutas hoje e nós dizemos: como vamos resolver? Como vamos sair dessa situação? E nós nos esquecemos dos outros milagres que Jesus já realizou na nossa vida. Quantos livramentos Jesus já realizou na sua vida, quantos livramentos ele já operou na tua caminhada. Então, queridos, não esqueça, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Então, se ele realizou milagres no passado, ele irá realizar novamente milagres na sua vida. Eles se esqueceram, eles ficaram questionando como nós vamos fazer. Creio que Jesus, naquele momento, ele fica decepcionado. Poxa, vocês não lembram o que eu fiz? Vocês não lembram do milagre da primeira multiplicação? Então, eles são levados à prova e nesse momento, são reprovados. Porque eles viram o milagre e acabaram se esquecendo que Jesus é o mesmo. Jesus, ele não muda. E o milagre que ele fez no primeiro, poderia facilmente realizar de novo. Creio que Jesus esperava ouvir dos seus discípulos era: ok, Jesus, nós vamos dar de comer, porque assim como aconteceu no primeiro, irá acontecer agora. Nós cremos que o Senhor vai fazer milagre. Então, era o que Jesus queria ouvir que eles criam, que eles tinham certeza que o milagre iria acontecer. E é isso que Jesus quer ouvir de nós, que nós venhamos dizer: Senhor, o Senhor operou milagre no passado, o Senhor vai operar milagre hoje na nossa vida. Pai, se o Senhor abriu portas no passado, o Senhor vai abrir portas hoje na nossa vida, porque o Senhor não muda, o Senhor fez milagre e ainda fará. Então, os discípulos, eles não lembravam do milagre. Mas Jesus, como é misericordioso, Jesus diz para eles: manda sentar. Então Jesus pergunta para eles: o que vocês têm? E eles dizem: olha, temos 7 pães e alguns peixinhos. Foi o que eles disseram aqui no versículo 34. Então Jesus pede para eles: deem na minha mão. Lembra que nós falamos que muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que falta do que aquilo que temos? Jesus, ele diz: o que vocês têm? Olha, temos 7 pães e alguns peixinhos. Para vocês não é nada, mas dá na minha mão o segredo, dá na mão de Jesus o que você tem, porque Jesus vai fazer o milagre. Então eles dão na mão de Jesus. Jesus mais uma vez apresenta ao Pai, dá graça por aquele alimento e entrega aos discípulos, e eles entregam à multidão. Todos são saciados.
O que chama a atenção nessa segunda multiplicação é que na primeira houve 12 cestos sobrando no final, mas agora houve apenas 7 cestos sobrando após o final. Houve uma diminuição da sobra, uma diminuição do número do milagre. Sabe por quê? Porque houve a incredulidade. Todas as vezes que nós somos incrédulos, todas as vezes que nós não cremos no milagre, não cremos em Jesus, todas as vezes que nós colocamos barreiras entre nós e o milagre, pode ter certeza, ele irá diminuir. O milagre vai diminuir até chegar a um ponto que, se nós continuarmos nessa incredulidade, se nós continuarmos duvidando, queridos, nós não viveremos mais milagres. O milagre, ele acontece à medida que nós exercitamos a fé, à medida que nós cremos em Jesus, ele vai aumentando, mas à medida que nós vamos sendo incrédulos, à medida que nós esquecemos do poder de Deus, ele vai diminuindo na nossa vida. Primeira multiplicação, sobraram 12. Agora, na segunda multiplicação, por causa da incredulidade, porque não lembraram que Jesus tinha feito o milagre, diminuiu para 7. Então, que nós possamos crer, que nós possamos lembrar dos milagres que Jesus fez na nossa vida e determinar, se aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Se ele livrou no passado, vai livrar novamente. Se ele curou no passado, ele vai curar novamente. Então, creia que Jesus tem todo o poder. Creia que ele pode mudar a tua história. Creia que os milagres que ele fez no passado, ele poderá fazer novamente. Então, que você venha guardar essa palavra no seu coração, lembrando, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Que você possa guardar essa palavra e viver essa palavra. Jesus não muda, ele fez milagres e ainda continua fazendo. Assim, nós terminamos o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. E eu quero pedir para você que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho para estar recebendo as notificações, que você deixe o seu like, como gostou desse vídeo. Isso é importante para nós, para sabermos se você está gostando desse conteúdo, para que nós possamos continuar levando essa palavra até a sua casa, até a sua vida. Então, que Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça de baixar a folha, não esqueça de anotar, porque você vai ter uma grande ferramenta nas suas mãos para posterior leitura, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo com o capítulo 16 do Evangelho de Mateus.